lembrar, nesta edição da TV Espaço Homem, nós estamos aqui no escritório do professor Éric Bernard Castilhos. Ele vai contar para nós muitas dos conceitos, das nossas garantias de cidadania, e vai mostrar para nós também como que está essa realidade das políticas públicas. O Estado tem obrigação de fazer ou não tem? E como estão os anseios nossos de cidadãos e cidadãs, porque nós estamos num momento em que está tendo muitas variáveis, o que era direito, será que vai continuar, enfim, e nada melhor do que consultar, não é, um especialista, escritor, enfim, e ele vai saudar vocês agora, tá bom? E depois nós vamos perguntar para ele. Professor Éric, aqui é o seu público. Bem, cumprimento a todos os internautas, parabenizo a Elizabeth, o Espaço Homem, pela iniciativa, é muito importante sempre promover o debate. O momento é muito adequado porque o país ele passa por uma necessidade de revisão e de suas bases e há um reclamo da sociedade por um desenvolvimento, por não só econômico, mas social também. E o melhor caminho para arrumarmos, para seguir e encontrarmos a via do desenvolvimento é por meio do debate. Então, cumprimento mais uma vez e parabenizo pela iniciativa. Muito obrigada. Mas, professor, para que as pessoas conheçam um pouco mais, o senhor pode explicar assim, em qual área que se formou, como que é mestre, como que leciona, e na sua atuação de escritório como advogado, para o pessoal entender mais como que será as suas definições, como estarão sendo testadas, tá bom? Para entenderem mais, tá? Sim, eu sou professor de Direito, eu dou aula de Direito Empresarial e de Direito Processual Civil, já desde 2006, né, já temos aí alguns anos, né, que eu atuo na área. Sou mestre em Direito, formado pela Universidade de São Paulo e com mestrado também pela mesma instituição, na área de Direito Civil, Direito da Personalidade e Direito de Família. E o foco, como professor, eu atuo, sou professor do Centro Universitário de Assunção, a Unify, na Vila Mariana, e meu foco profissional, já advogo aí há mais de 20 anos, é atuar no ramo do direito privado, do direito empresarial, com entidades do terceiro setor, principalmente no segmento da cultura, e atendendo também empresas no escritório, seja para a área trabalhista, para a área de organização societária e relações de consumo. Bom, professor, é interessante um momento que nós convivemos, porque tanto por algumas lideranças, tanto quanto pela mídia em geral, né, embora não partidária, muitas pessoas também que estão aí usando a internet para causar um pouco de impacto e confusão, né? Me parece assim que os cidadãos e as cidadãs mais simples, eles estão um pouco assustados, né? Porque já há o desemprego, não há como negar, estão mexendo na parte, tudo que é da educação, então eles têm medo que não vai ter mais bolsa de estudo para os filhos não vão poder estudar. Quer dizer, é uma situação que quem tem família, né, se preocupa com a família, não tem algum meio subversivo para sustentar a família. Então, o que acontece? Ele, né, fica, como que eu vou pagar meu aluguel, como é que vai ser a escola das crianças, vou ter condições de ir ao médico para conseguir o remédio controlado. Quer dizer, existe uma série de situações que antes até se contava muito com ONGs, se contava muito com movimentos religiosos, e a pessoa ia lá, recebia uma cesta, né, tinha uma doação para as crianças, enfim, né, professores particulares, algum dentista que atendia gratuitamente. E agora me parece assim que tem pessoas assustadas. Não vai ter mais ONG para atender gratuito, não vai ter mais
uma bolsa para a escola, não vai ter mais a Bolsa Família, enfim. Essas pessoas, eles são a base do Brasil, é a maior quantidade, são os maiores sustentáculos, digamos assim, né? Ele contribui pagando a água, o imposto que ele retribui e contribui onde está? Da água, do pãozinho que ele vai buscar, né? Ele está contribuindo como cidadão também no bolo todo, né? E aí, de repente, se vê nessa situação. Como que o senhor explica esse momento econômico, né? E a sociedade, que depende de ONGs muitas vezes, que depende do Estado? Como o senhor quer resumir para nós esse momento? O Brasil ele passa por uma crise que iniciou com uma recessão mundial em 2008, que decorrente da bolha especulativa dos Estados Unidos, e nós sentimos os efeitos dessa recessão, não com impacto imediato e muito forte em 2008, mas sobretudo a partir de 2012, 13, 14, quando a crise se intensificou e passamos também a viver em recessão. A sociedade ela sentiu a necessidade de transformações, e os movimentos de 2013, que não tinham grande identidade ideológica, eles rumaram livremente e acabamos assistindo aí uma divisão e um antagonismo muito severo de duas frentes, né? Uma disputa muito intensa, ideológica, entre direita e esquerda, e quando rumamos, por exemplo, para as redes sociais, percebemos nitidamente que há uma falta de diálogo entre diversos setores, e quem está numa posição, num determinado sentido, praticamente não conversa com o outro. Não é o melhor caminho, né? Nós percebemos que a política, e numa sociedade, num Estado democrático, o caminho da construção de soluções é por meio da política. E a política ela não lida com, vamos dizer assim, como o cientista lida com verdades, né, em que há um consenso que se depura através da evidência científica. A política ela constrói entendimentos. E para isso você precisa que haja um diálogo entre os diversos setores, os diversos atores da sociedade. Percebemos que nas eleições aí passadas houve uma forte tendência a prevalecer um grupo. É muito comum que todos os estados, a política, de modo geral, haja uma oscilação, ora com os eleitores, países do mundo afora a gente percebe isso, ora oscilam numa via mais social, outra numa via mais liberalizante da economia, de acordo com o andamento, né, da economia e do reflexo que ela traz na vida das pessoas, né? E com isso a gente rumou para uma preocupação, né, uma eleição em que a sociedade clama por uma reforma mais liberalizante. As camadas mais desfavorecidas da sociedade, se a gente percebe na eleição que houve uma votação e houve uma voz, um clamor que pede um equilíbrio dessas forças, né? A eleição ela ficou em 54%, por exemplo, salvo engano, a 46%. Quase margem pequena. É uma margem pequena relativamente, se a gente olhar para a sociedade brasileira, e que exige, portanto, dos gestores públicos a abertura do diálogo. As reformas que passamos recentemente, reforma trabalhista, estamos vivendo aí a reforma previdenciária, elas seguiram no sentido de você liberalizar, de dar um pouco mais de autonomia para proporcionar um crescimento econômico mais consistente do Brasil. O país ele
notoriamente, ele teve um período de crescimento na década de 2000, e esse crescimento ele se perdeu numa boa parte porque ele não foi sustentável. A grande palavra, a palavra da vez é essa, a questão da sustentabilidade. Como gerar empregos de maneira sustentável. A sociedade ela precisa definir e debater melhor esse ponto, porque nós temos que qualificar o emprego, a gente tem que qualificar a renda e a formação das pessoas. Sim. E é necessário para isso que haja uma política, um projeto de educação para o país que gere um emprego de melhor qualidade. Vimos a construção civil, esses setores de base sendo os grandes atores na década de 2000, mas no oscilar da economia percebemos também a fragilidade desse modelo que foi então adotado. Hoje, resta a indagação se apenas essas reformas que estão sendo discutidas, como a reforma trabalhista e previdenciária, ela seria suficiente. No meu sentir, não. Acredito que seja necessário um debate mais aprofundado quanto à qualidade do emprego que o Brasil pretende gerar. Agora, neste caso, como o senhor também é um grande especialista na questão do terceiro setor, não é? De certa forma, é o segmento, e é o segmento, ainda que pode ser um grande coadjuvante, né? Um ator que continuará trazendo esse amparo, né? Essa camada social, porque não é assim também, como eu vou dizer a palavra mais sensível, no sentido assim, temos que sentir o sentimento da população pobre, né? Sentir o temor dela de não ter a casa, de não ter o alimento para o filho, de não ter a escola, de não ter o medicamento, né? Então eu acredito assim que, com perdão a todos os grandes experts, né? E defendendo as famílias vulneráveis, que a gente sempre fala, né? Tá na hora de se repensar automaticamente, né, nesse tempo, para que seja para o fim do ano, o que vai se fazer com o terceiro setor? Porque condenar quando esse é um coadjuvante muito grande do próprio governo, uma extensão de fazer algo diretamente à população, coisa que centralizado no poder não vai poder fazer, no sentido assim de ter empresas estatais para fazer. Eles não têm, eles dependem do terceiro setor, ou não? Eu acredito que sim. Qual que é a sua opinião pela sua experiência? O terceiro setor é um setor que ganha cada vez mais espaço mundo afora. Nós percebemos pelos direitos constitucionais, né? A primeira onda, a primeira geração dos direitos constitucionais tratava muito dos direitos individuais, das garantias individuais e coletivas, depois as garantias sociais, e foi se percebendo que o Estado cada vez mais assumiu compromissos em relação à sociedade, em relação a um desenvolvimento sustentável, um emprego de qualidade, a saúde, a educação, a segurança do indivíduo. Mas ao mesmo tempo o Estado ele cresceu e se deu conta que ele sozinho não é suficiente para proporcionar todas as garantias que uma sociedade que tenha uma qualidade de vida, um índice de desenvolvimento humano bom, seria suficiente a atuação do Estado. O Estado ele precisa de atores que auxiliem nesse processo. E o terceiro setor, as entidades do terceiro setor, nesse sentido, exercem uma função e um papel muito importante para garantir o acesso a esses direitos. Nós percebemos que embora haja uma crítica muito intensa a organizações do terceiro setor, por alguns grupos, né, alguns agrupamentos políticos e econômicos, nós temos casos de sucesso que são emblemáticos, como por exemplo na saúde, em São Paulo, em que você tem hospitais que organizaram fundações sem fins lucrativos para atuar no terceiro setor e que assumiram a gestão de hospitais na região da periferia e conseguiram imprimir um traço de qualidade para garantir o acesso à população a serviços de saúde mais qualificados.
Temos também no setor da cultura exemplos brilhantes aqui em São Paulo. O Estado de São Paulo ele tem parcerias com organizações do terceiro setor, com organizações sociais, que fazem gestão, por exemplo, da OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que é uma orquestra que tem uma projeção mundial e um serviço de primeiríssima qualidade. O Conservatório Dramático Musical de Tatuí, que é uma entidade do terceiro setor que trabalha com formação de alunos e estudantes na área de música, na área de artes dramáticas, no interior de São Paulo, levando não apenas a cultura, mas a formação nesse campo profissional para o interior de São Paulo, para difundir para o estado inteiro. E é um setor que ele é importante porque ele é um setor gerador de empregos, né? A indústria hoje, como sabemos, a agricultura são setores históricos, né? O primário e o secundário, que não tem, pelo próprio aparato tecnológico, não são setores que são geradores de emprego, né? Em grande quantidade. E para você trazer a sociedade para o emprego, para uma atividade digna e de trabalho que permita receber toda essa camada populacional que entra no mercado todos os anos, o terceiro setor ele é um setor muito importante porque lida com serviços, com cultura, com saúde, com educação, com lazer, enfim, com elementos que estão dentro da formação, né, e da garantia do ser humano, como pensar de uma maneira global. Daí as cooperativas de grande valia também, não é, professor? Agora veja bem, eu fiz uma leitura rápida que o Brasil, no momento, estaria, né, em março de 2019, com 13 milhões de pessoas desempregadas e que ali também, mais ou menos no mesmo período, por fevereiro, me parece, até fevereiro, o Observatório do Terceiro Setor informa que 29 milhões de famílias são chefiadas por mulheres, mães solteiras ou abandonadas, vítimas por marido ou divorciadas viúvas. E antes de vir para cá tem milhares, quase 50 mil crianças numa determinada região do país, que eu não vou citar agora, que está na próxima notícia que vamos estar fazendo no portal. E ali está dizendo que essas crianças não têm o sobrenome do pai, portanto, são as mães que estão cuidando dessas crianças, inclusive tendo que levar para a escola sem ter o nome do pai, né? O atendimento médico, elas vão ter que chefiar tudo também. Então, eu sei que o senhor tem um grande conhecimento nesta área, está mostrando a importância, né, do terceiro setor. E estamos falando com o coração dos homens hoje. E o que dizer dessas mulheres, né? O que eles acreditam, assim, qual a sugestão, senhor homem, pensando de política, voltado para esse público? É considerável o número, não é? Eu acho muito importante essa pergunta, Elizabeth, porque, minha modesta opinião, eu acho que a sociedade, ela viveu movimentos que levaram a transformações que foram importantes no ciclo histórico, principalmente no período moderno, né? Desde movimentos sociais, pela igualdade, por acesso a direitos, como os direitos trabalhistas, acesso a direitos coletivos, como nas relações de consumo, em que o consumidor está numa situação de desigualdade e, na minha opinião, e nesse século, né, que vivemos, no século XXI, a mulher ela vai ser o grande fator de mudança e de progresso da sociedade contemporânea. Ela realmente entrou como um ator que indica os problemas mais sensíveis que a sociedade enfrenta, tanto de desagregação da família, né, não digo na família tradicional, mas nessa diversificação de modelos e da falta de responsabilidade. Infelizmente a gente percebe muito da falta de responsabilidade do homem com relação, por exemplo, à paternidade. Então quem acaba ficando, quem acaba
arcando com toda a carga de responsabilidade pela família é a mulher. Além disso, a questão do emprego, né, da multiplicidade de tarefas. Então, a meu ver, a mulher ela é o agente que conduz o debate sobre a igualdade, conduz o debate sobre o respeito entre os seres humanos, né? Mesmo nas causas que envolvem, por exemplo, entidades LGBT, se a gente não compreender o movimento feminista como um movimento importante para o respeito ao ser humano, a causa também LGBT ela acaba se enfraquecendo, porque a linha de frente na sociedade para você conquistar direitos e o respeito à diversidade começa pela causa feminina. Então é muito importante que a sociedade debata e que garanta uma maior igualdade, um maior respeito ao gênero, né, ao gênero feminino. Seja no plano do trabalho, seja compreendendo essa multiplicidade de papéis que a mulher executa no seu dia a dia. Então é muito importante que a mulher ela ganhe, que a sociedade reconheça direitos da mulher, seja no campo do trabalho, da igualdade de renda, seja no campo da distribuição da responsabilidade com os homens, seja no reconhecimento de direitos que muitas vezes lhes são sonegados. Agora, professor, o senhor já explicou, deu para entendermos bem, não é? E também, assim, agradecemos muito aos homens que nos ajudam, principalmente em termos de espaço mulher. Nós vencemos muitas batalhas por causa dos homens, não é? Às vezes as mulheres elas não estavam entendendo bem tudo que a gente pretendia fazer, não é? E fomos aí os pioneiros também em mídia de internet. E são coisas novas que ainda são difíceis para nós também, né? Embora tenhamos um homem aí que entende bastante da área. Mas nós temos que agradecer a isso, né? E reconhecer que tem muitos homens maravilhosos, assim como o senhor está nos recebendo aqui, né? Sem nos discriminar. Então, homens maravilhosos que estão ajudando a construir esse país também, olhando para essas mulheres, principalmente para os filhos, né? E não, as crianças, os bebês. Tem mulheres que estão fazendo coisa errada com seus filhos? Tem. Mas, por qual motivo também seria interessante descobrir, não é? Então, esse número de 29 milhões de famílias chefiadas por mulheres é alguma coisa que tem que ser muito bem pensada no país, não é? E principalmente pelo terceiro setor. Agora, professor, para as pessoas entenderem assim, o senhor pode conceituar rapidinho para nós o que são direitos civis, direitos políticos e direitos sociais no Brasil. E se eles podem ser revogados, estão na Constituição, não estão? Então, o senhor pode resumir para nós que somos leigos? Os direitos civis, eles têm uma compreensão um pouco mais ampla do que os direitos políticos, porque é o direito do cidadão participar não só da instância de decisão do Estado, que está lá no direito político, né, que é o exercício da cidadania ativa e passiva, né? Então os direitos políticos também estão no campo dos direitos políticos, que é a possibilidade da pessoa se candidatar e participar das instâncias de decisão num processo democrático por meio da eleição. Mas além disso, nos direitos civis nós temos aí o direito do cidadão ter respeitado as suas garantias individuais e coletivas. E o artigo 5º da Constituição, ele é um dispositivo que é emblemático na garantia dos direitos civis, que vai conferir o direito à liberdade, à igualdade, à vida, à saúde, à integridade física e conferir uma série de garantias da pessoa contra a opressão do Estado. Então, a gente pode mapear, né, a construção dos direitos civis como essa garantia contra a opressão do Estado e no campo da liberdade e da igualdade do cidadão. Os direitos sociais, eles são uma conquista já numa etapa posterior que compreende os direitos trabalhistas,
Nosso artigo 7º da Constituição traz uma série de disposições que preservam os interesses dos trabalhadores, desde a sua segurança, a sua saúde, o direito a um rendimento, um ganho mínimo, a proteção ao fundo de garantia por tempo de serviço, proteção à família, transporte. E o artigo 6º ele traz outros direitos sociais, como a moradia, a previdência social, a assistência social para as pessoas necessitadas. Discutimos muito a questão do benefício da prestação continuada na reforma da Previdência, e o Congresso, com muito saber, não revogou ou não impediu que esse benefício sofresse tantas perdas, porque muitas famílias em situação de carência precisam receber um benefício do Estado para manter um patamar digno de existência. Então o artigo 6º ele enuncia uma série de direitos sociais que são muito importantes de serem preservados, como eu falei, o trabalho, a previdência social, assistência social, moradia, saúde, educação, são todos os direitos sociais aí que o Brasil tem que garantir aos seus cidadãos. O direito político, ele vai entrar aproximadamente com o direito de cidadania coletiva? Tem proximidade esse direito político? Então, participar de um sindicato, criar um sindicato, está dentro desse campo de uma cidadania coletiva, é um direito político? E assim demais outros segmentos que existem, desde os sectários, né, professor? Eu acho que também tem a ver os religiosos, né? Enfim, são de clubes de serviços, não sei, inclui esse aí? Com relação ao direito à cidadania coletiva e os direitos políticos, a sua pergunta me lembrou uma passagem de uma escritora, filósofa, Hannah Arendt, que fala da liberdade. E é curioso que a liberdade é um tema relativamente recente na filosofia, né? Ela não era discutida da forma como nós vemos hoje entre os gregos, né? Porque a liberdade, quando ela surge na Idade Média, né? Como a liberdade de consciência, depois a liberdade na Idade Moderna, a liberdade de ter, né? E aí com os direitos sociais, com a discussão introduzida pelo socialismo, o direito diz que a liberdade não é apenas ter, mas é poder, né? Porque se você não tem liberdade. A Hannah Arendt ela muda o campo de discussão e diz que liberdade no plano individual, já que temos tantas limitações no plano econômico para vivenciar a liberdade, tantas regras que a sociedade condiciona o ser humano, a liberdade maior que o ser humano tem é no campo político. Você exerce sua liberdade no plano coletivo. Quando você tem a oportunidade de exercer coletivamente seus direitos, aí você entra no campo da liberdade. Por quê? Porque na ação coletiva você cria a possibilidade de reivindicar direitos. E aí não se limita à mera democracia representativa. Cada vez mais falamos na sociedade contemporânea da democracia direta, da participação direta dos cidadãos no processo de escolha, no debate político. E aí todos os grupos, né, entidades do terceiro setor, sindicatos, óbvio, né, o aparelho legislativo e as ouvidorias que o Estado tem que disponibilizar, portais de transparência, são métodos do exercício dessa liberdade no coletivo para proporcionar que a sociedade tenha uma voz cada vez mais efetiva e uma atuação não apenas passiva por meio do voto, mas por meio da participação do cidadão no processo de escolha e decisão da gestão pública. Olha, maravilhoso, eu aprendi bastante, mas nós já estamos quase finalizando, hein? A sua entrevista está sendo para a aula, professor. Mas vamos lembrar aos nossos internautas quais são os direitos humanos inalienáveis e inafiançáveis, tá? Também, provavelmente, não só do campo pessoal, mas coletivo, se o senhor quer nos informar, né? Enfim, são aqueles direitos que, vamos brincar um pouco, intocáveis, não dá para mexer, porque faz parte da nossa cidadania brasileira, né? É isso. Os direitos inalienáveis
cidadão, nós temos aí a Declaração dos Direitos Humanos, né, a declaração que surgiu lá a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a nossa Constituição, ela inicia, e é muito importante esse marco da Constituição de 88, que ela começa a tratar não só do modelo de Estado, mas ela inicia dos seus principais artigos com os direitos e garantias individuais e coletivos. E posteriormente, quando vai falar do processo de mudança constitucional, de emenda constitucional, ele traz um artigo sobre a emenda constitucional proibindo que se altere, que se emende a Constituição para suprimir direitos e garantias individuais, os direitos de cidadania, o modelo federativo de Estado, enfim, ele protege o homem enquanto cidadão, enquanto membro de uma sociedade democrática. Não pode haver uma supressão de direitos no campo democrático, no campo da manifestação e no campo individual e coletivo, né? Aí já a doutrina jurídica ela oscila um pouco mais, se restringe para as garantias apenas individuais ou se alcança também as garantias coletivas, porque extrapolaria o artigo 5º da Constituição, avançaria para o artigo 6º e 7º, e aí é um debate que envolve doutrina, mas que envolve fundamentalmente a conquista de direitos, né? Não só nosso direito de associação, nosso direito à vida, à saúde, à educação. Então, o direito individual, é impossível que ele não tenha um diálogo com os direitos coletivos. Quando a gente fala que o indivíduo tem direito à educação, nós temos que pensar como que essa educação será garantida a ele, né? Se a sociedade tem um modelo estritamente liberal, em que o ensino ele que não é o nosso caso, né? O nosso ensino básico ele é público e tem a garantia de acesso a todos, o ensino seria estritamente privado no modelo de Estado liberal. Nós não temos na nossa sociedade condições de seguir para esse modelo de ensino. E a maioria dos países do mundo também não seguem assim, né? Mesmo nos Estados Unidos você percebe, por exemplo, países que tem uma tradição liberal muito forte, que o ensino público é garantido na formação básica das pessoas. Então, quando a gente pensa nos direitos que são inalienáveis, estamos falando não apenas de direitos individuais, mas como realizar esses direitos. Se pensamos no direito à educação, como o Estado garante esse direito. Se pensarmos no direito à saúde, como o Estado garante esse direito. Olha, eu aprendi muito, com certeza, e revi alguns dos pontos que eu tinha estudado em política internacional. Mas, professor, nós temos que encerrar com dor no coração, porque foi tão bacana, né? A gente aprendeu tantas coisas. Mas se o senhor quer informar alguns livros, parece-me que o senhor é autor também, se o senhor ministra palestras ou algum curso livre, fique à vontade aqui antes da sua despedida, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu recentemente tive a oportunidade de lançar um livro sobre direitos da personalidade, em homenagem à professora Silmara Chinelato, que é um livro de autoria coletiva. Eu estou falando sobre os direitos autorais e o direito do intérprete na música orquestral, e tem uma série de artigos muito interessantes que tem relação aí com o objeto da nossa entrevista, porque a professora Silmara é uma professora ligada à Universidade de São Paulo e que trata muito dos direitos da personalidade, direitos de autor. E os direitos da personalidade, no campo do direito privado, no campo do direito civil, é o espelho das garantias individuais. Então, quando o Estado ele fala do direito à vida, à saúde, à integridade física, surge no campo privado o direito que o indivíduo tem de exercer a preservação, né, a garantia, de exigir a garantia desses direitos. Então, em todos os campos, na relação entre os seres humanos, não apenas com o Estado, de cobrar o exercício desse direito. Então, é um livro que eu indico. Ele foi, como eu falei, recentemente editado, o lançamento a edição é de 2019, e vai ser uma leitura agradável a todos. Como vai adquirir o livro? Ele é da editora Manoli. Vocês podem entrar no site e adquirir por meio do site da editora Manoli ou nas livrarias do ramo.
Nós vamos estar colocando o link também, não é, professor, para ficar mais fácil. Bom, eu tenho muito a agradecer, estou muito honrada de que nos recebeu aqui no seu escritório e sabemos aí que teve que correr bastante para nos atender e estamos muito gratificados pelo conhecimento também. Eu acho que é num momento que muitos juristas, muitos professores, muitos acadêmicos, muitos escritores têm que promover esse tipo de debate com a sociedade, usar principalmente, avaliar todas as coisas acontecendo dentro desses princípios, né? As autoridades, enfim, porque o que nós temos de mais valioso no Brasil, em primeiro lugar, é o povo, né? Que é a grande fortuna, a grande riqueza que nós temos. Dali advém tudo, não é? A parte econômica, cultural, as famílias, né? E então eu acho que o senhor honrou muito bem essa interpretação de se valorizar todas as pessoas, mesmo que sejam de camadas muito pobres, né? E que se tenha a coragem, a força e a competência de empoderá-las, né? De dar a elas o que já está garantido, e se não pode fazer, que transfira isso então ao terceiro setor, e que esse terceiro setor seja algumas pessoas muito corretas, não é? E que tenham a gratificação espiritual do que elas estão fazendo para a sociedade, para o país, para o povo, né? É a nossa grande relíquia, na forma de meu entender, será o que ficará de semente para todas as gerações, não é? Então, eu quero agradecer muito, estou um pouco emocionada, mas deixo aqui também, pessoal, um grande beijo no coração, né? Homens formidáveis, fantásticos, que a gente precisa muito de todos vocês neste momento. Se reúnam, vamos debater, vamos conversar, vamos dialogar, né? Procurem pessoas como o professor Eric, que tem tanto conhecimento teórico e prático e acadêmico para a orientação, né? Um grande abraço, tudo de bom, até a próxima edição.